Ouça agora Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. Psicólogo dá dicas para o bom desenvolvimento da saúde mental. Harmonizar com sabedoria desejos, ambições, ideias, emoções e os mais variados sentimentos é de fundamental importância para que a pessoa desenvolva uma boa saúde mental. Afinal, nem todos sabem lidar com conflitos, perturbações, traumas ou transições importantes que surgem nos diferentes ciclos da vida. Neste processo, a psicologia tem muito a contribuir com o bem-estar da sociedade. E para falar sobre o assunto, o quadro Viver Bem, oferecido pela Unimed Andradas, conversou com o psicólogo Eliton Rossi. De acordo com ele, a psicologia não envolve apenas a saúde mental, mas também a saúde corpórea. Confira. Eu gosto sempre de comentar a importância da psicologia na saúde das pessoas, para a saúde, né? Porque saúde é uma somatória de fatores. Então, nós estamos mais próximos de estar com saúde quando a gente está com a saúde corpórea, né? Quando estamos bem fisicamente, quando estamos bem existencialmente, né? No contexto familiar e também nos nossos aspectos emocionais, tá? Então, a psicologia é uma faceta, né, dos profissionais da área da saúde, e ela auxilia as pessoas, todas as pessoas, tá? Não somente aquelas que de alguma forma estão numa posição hierárquica na sociedade ou que têm algum tipo de transtorno ou doença mental grave. Ela pode ser útil para todas as pessoas, né, no sentido de organizar um pouco os pensamentos, né, de discernir ou de assimilar alguns acontecimentos que têm uma implicância nos sentimentos, né, e que diretamente, né, nós profissionais conseguimos perceber que tem sim uma influência direta na felicidade, no convívio com outras pessoas e até no próprio autoconceito do próprio indivíduo. Falando de uma era moderna, no que se refere à psicologia, ela galgou degraus maiores até chegar nos dias atuais, ou seja, ela precisou vencer barreiras? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente ainda encontra muitas, nós temos muitas ainda para vencer, mas foram inúmeras derrubadas. Inicialmente, né, nós, claro que como toda ciência, nós tivemos alguns autores, alguns curiosos dessa área. Muito anteriormente, as pessoas que fugiam aos padrões de pensamento, aos padrões de vivência mesmo, que não eram moldadas segundo a sociedade, eram tidas como pessoas que estavam à margem, que não poderiam conviver com as demais, né? Então todas eram deixadas de lado e eram tidas como loucas. Tem uma concepção também de bruxas, né? As bruxas eram mulheres que pensavam diferente das outras mulheres, né? Se a gente for buscar aí um histórico, tá? E aí algumas pessoas, né, no caso médicos inicialmente, alguns filósofos, a ciência sofreu influência de todos esses historiadores, tentaram entender ou fazer um estudo, né, para saber o que acontecia com essas pessoas, o que tinha acontecido, como essas pessoas pensavam, por que elas agiam daquela forma, né? Obviamente que existiram ganhos, né, foram registrados, dados, mas eram dados inéditos. Então estes dados ou eram testados em pessoas, tá? No caso, essas pessoas que estavam à margem, ou então os resultados eram utilizados para pessoas que tinham um poder aquisitivo significativo, né? Então eram pouquíssimas as pessoas que tinham algum tipo de acesso a essas informações, né, da psicologia nascendo. Então a gente tem
Nós ainda percebemos que as pessoas têm ainda aquela ideia de psicólogo, uma pessoa, um profissional que lida com coisas muito graves, ou que, né, naquele bordão que psicólogo é coisa de louco, né, ou que de repente é frescura, né, mas nós temos dados, a ciência hoje tem dados científicos que comprovam que essa ideia está totalmente errada, que todos nós podemos passar por momentos difíceis, né, no sentido comportamental mesmo, momentos, né, períodos de um raciocínio um tanto quanto confuso perante aos acontecimentos da vida. Nós temos situações que são estressoras, que são alarmantes para nós e geradoras de estresse, e às vezes isso pode de alguma forma causar lacunas no nosso entendimento de vida, de ser, né? E nesse sentido a gente precisa muitas vezes de uma ajuda com um profissional assim, que nada mais é que um profissional que conversa e ajuda a pessoa a refletir em alguns pontos por uma visão diferente, ou então objetiva alcançar alguns objetivos que a pessoa sozinha no momento não tem capacidade psíquica para alcançar. E existe mais de um método psicológico que o profissional trabalha? Existem várias psicologias? Ou é apenas uma? Sim, a ciência é uma só, né? Mas nós temos várias linhas teóricas. Essas linhas teóricas, elas moldam a atuação do profissional. Então, nós temos profissionais que atuam de uma certa forma, né? Tem os psicanalíticos, tem os humanistas essenciais, tem os piagetianos, enfim, tem uma variedade ampla, tá? Mas a ciência é uma só. O objetivo de todos os profissionais é auxiliar as pessoas de uma forma diferente dos médicos, de outros profissionais da área da saúde, né? Mas o intuito de todas as linhas teóricas é preencher, né, um segmento ali, uma faceta da área de vida da pessoa que sozinha ou com outros profissionais no momento ela não está conseguindo. Não é frescura? Não, de forma alguma, não é frescura. E quando a gente pensa e fala que é frescura, mesmo que não sendo profissionais, nós não estamos contribuindo com nada com as pessoas que estão passando por essas dificuldades. A gente está falando de dificuldade, e quando a gente está pensando em dificuldade, a gente tem que levar em conta sofrimento. Então, quando a gente fala que é frescura alguma coisa, que de repente é falta de trabalho, né, que o que está faltando é isso, aquilo outro, nós não estamos contribuindo com nada. E de repente tomarmos cuidado, segurar um pouquinho, né, a nossa idealização das coisas pode ser o melhor que a gente pode fazer, se caso nós não formos adeptos a algum tipo de segmento profissional. As pessoas talvez elas tenham uma certa dificuldade também de distinguir entre psicologia e psiquiatria. Quando que se busca o psicólogo e quando que se busca o psiquiatra? Eu também queria, por favor, que você explicasse isso. Tá, são segmentos diferentes mesmo, né? Um psiquiatra é um médico, né, especialista em cérebro. Tá? Então, dependendo, né, da intensidade ou da frequência, do nível da dificuldade ou, né, do sofrimento emocional da pessoa, tá? A gente consegue diferenciar se é necessário algum medicamento ou não. Tá? Alguns casos, em vários casos na verdade, nós acabamos procrastinando. Tá? Então nós temos uma dificuldade nível 2 e nós vamos procurar uma ajuda médica só quando está do 9 para o 10. Né? Nós também ainda enfrentamos, né? Ainda não, cada vez mais a gente ainda está nessa ideia de indústria farmacêutica, de que tudo pode ser solucionado com um remédio, convenhamos, e não é bem assim. A necessidade de tomar um remédio na área psiquiátrica, ela tem que ser vista, ela tem que ser analisada dentro de vários critérios diagnósticos, que aí um profissional de psicologia
e também de psiquiatria podem averiguar. Tem pessoas que procuram profissionais de psiquiatria, mas são instruídas de que não são necessárias, né, no momento para tomar medicamento. Tá? Outras vêm para o consultório de psicologia e são, né, encaminhadas, instruídas a procurar um profissional desse setor. Tá? Depende muito da intensidade, depende muito dos critérios, né, diagnósticos para a necessidade de um medicamento. Às vezes só a conversa, só a reflexão não é necessária, Sandro, não é suficiente, perdão, porque pode ser que naquele período a pessoa esteja tão confusa mentalmente que ela não consegue refletir, ela não consegue conversar sobre, ela não consegue ver outra solução para, né? E aí um medicamento pode fazer com que o organismo mude a ponto dela conseguir aos poucos organizar os pensamentos, de alguma forma meio que congelar o nível do sentimento ruim que ela tá passando, que ela está experienciando, e aí os dois juntos são sinônimo de sucesso, né? Então o profissional de psicologia conversando com o de psiquiatria somam forças para poder ajudar a pessoa caso seja necessário. E no dia a dia, o que pode ser dito para as pessoas terem uma vida melhor? Às vezes nós, seres humanos, todos, sem exceção, a gente complica um pouquinho aquilo que não é tão difícil, né? O que você pode dizer, o que a psicologia pode dizer para a pessoa ter uma vida no dia a dia com mais qualidade, com mais saúde? Olha, para todas as pessoas, né, nós temos alguns pontos que servem para todas as pessoas. Claro que nós temos que respeitar a singularidade de todas, né, mas algumas coisas podem ser transmitidas, né, até para que se evite um aumento do nível do sofrimento ou do desgaste emocional de todos os indivíduos. Uma coisa que a sociedade hoje vem enfrentando, que a gente muitas vezes deixa de fazer, é que nos finais de semana nós não descansamos, tá? Vou começar por esse ponto porque sei que todo mundo trabalha bastante atualmente, né? Inclusive quem está ouvindo agora em casa trabalha o tempo todo. Então, o final de semana a gente tem que ao máximo tentar utilizar dele para descanso, né? E como? Realizando passeios, curtindo a família, né, conversando, entrando em contato com amigos. O final de semana é para a gente relaxar, para a gente sair da rotina de trabalho, de responsabilidades, né, e repousar, tá? Dar uma folga, né, para o nosso senso de responsabilidade. Realizar hobbies, né? Tem pessoas que gostam de caminhar, tem pessoas que gostam de assistir TV, tem pessoas que gostam de assistir filmes, ler, né? E às vezes dentro da semana não tem tempo para isso, convenhamos. Então esse é um ponto importantíssimo, né? Se durante a semana não tenho tempo para praticar um esporte, né, para frequentar uma academia, porque a gente sabe que tem pessoas que estão totalmente preenchidas, trabalham até 3 períodos, né? Então se não quantitativamente, que trabalhe no qualitativo. Então no final de semana ou nas horinhas que a pessoa tiver dentro da semana, que ela se desligue totalmente das responsabilidades e descanse, tá? Vamos lembrar também que o celular entra na jogada, tá? O celular também entra. Então é sentar com a família, desligar o celular um pouco, ou colocar no modo silencioso, ou deixar lá na sala enquanto está na cozinha, reunido com a família, ou com os amigos, ou no passeio que estiver, e curtir um momento, né? Isso tem um valor imprescindível para a nossa saúde, para a nossa felicidade, até para o prognóstico nosso de alcançar as nossas metas, tá? Eu acho que de todos, né, de todos que a gente pode pensar, esse é um dos mais importantes, que cada vez menos as pessoas que chegam nos consultórios, a gente percebe que esse fator está totalmente zerado. Não existe momentos de lazer, não existe momentos de descanso, né? E a longo prazo isso é horrível para nós.
O celular pode causar dependência? O celular causa dependência. Não sei se é de seu conhecimento, Sandro. Hoje, na psicologia, nós já temos profissionais especializados em tratar a dependência de aparelhos eletrônicos. Nós estamos começando a construir clínicas para isso, assim como a dependência química, tá? E é sério isso, nos assusta, né? E a gente, como as outras dependências ou como os outros acontecimentos, a gente acha que conosco nunca vai acontecer, né? Mas às vezes, se a gente perceber que não está conseguindo, tem pessoas que não conseguem já sair sem o celular, tem pessoas que acordam, né, acordam de manhã e a primeira coisa que fazem é pegar o celular antes de levantar, antes de tomar café, antes de ir no banheiro, né? Então isso já é um indício importante de que talvez estejamos passando o limite, tá? E melhor que não chegamos a um nível de dependência, né? A gente tem relatos aí de pessoas que acabam deprimindo, porque a gente acaba se isolando socialmente, não é? A gente pode estar numa festa com 2.000 pessoas, mas se estiver só no celular, não estamos com ninguém, não é? Nós podemos ter, 2.000 amigos no Facebook, mas a gente pode estar conversando com 100 online, mas com quem estamos? Né? Então tem uma série de possibilidades negativas para o uso excessivo, não é? E como nós não queremos, né, passar por nenhum tipo de dificuldade nesse sentido, melhor que optemos pelo descanso, pelo limite, né, e pelo uso da tecnologia a nosso favor, não, né, para causar nenhum tipo de malefício. Você ouviu Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. O seu plano de saúde atende em todo o Brasil, com ampla rede de médicos e hospitais credenciados? Sim, com certeza. E o seu plano? Sim. Cumpre com as obrigações legais da Agência Nacional de Saúde? Sim. E o seu? Sim, claro. Não caia em falsas promessas. Plano de verdade só Unimed. Jornal da Cidade.